Quantos aqui não conhecem o pastor José Pereira? O pastor Pereira dispensa apresentações. A grande maioria o conhece. O pastor Pereira tem um vasto currículo, autor de 5 livros, e desse currículo dele nós tivemos o privilégio de ser pastor da Igreja Central por 4 ou 5 anos, né, pastor Pereira? 4 anos e 8 meses. Nós tivemos esse privilégio. E hoje o pastor Pereira está aqui conosco. Eu não subi aqui para apresentá-lo, porque ele dispensa apresentações. Eu subi aqui para agradecer, pastor. O senhor estar aqui conosco é um privilégio. Amém. É uma honra tê-lo aqui conosco, a gente matar a saudade. E também o pastor Pereira está no 5º livro que ele escreveu. E esse 5º livro acabou de sair do forno, e à tarde nós teremos o privilégio de estar aqui presenciando e participando desse lançamento, que eu já convoco e convido a todos aqui para estar com ele também no período da tarde. Amém. Obrigado, pastor, que Deus o use mais uma vez poderosamente. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Se eu dissesse que eu não estou feliz, eu estaria mentindo. Aliás, eu não estou. Eu sou feliz. Amém. Às vezes tem momentos que eu me sinto mais feliz, mas via de regra eu sou uma pessoa feliz. Graças a Amém? Deus. Amém. Muito bom voltar aqui, rever os amigos, nossos irmãos, conhecer aqueles que ainda não conhecia. É uma alegria estar com a minha família, é muito gratificante. E eu quero agradecer o convite que essa igreja me fez, agradecer o pastor dessa igreja, embora não esteja presente, pelo apoio, pelo carinho com o qual nós somos recebidos aqui, sempre que nós aqui colocamos os nossos pés. E eu quero, sem maiores delongas, ler o primeiro texto da Bíblia, que vai pautar todas as nossas considerações, tanto agora na parte da manhã, quanto na parte da tarde. Abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 2. E como não é novidade para ninguém, o Edson já falou também, já viu o cartaz aqui, a Bíblia na arte, projetada aqui na tela. À tarde, às 17 horas, estaremos aqui para continuar fazendo aqui algumas abordagens a respeito do tema desse livro, que será disponibilizado hoje à noite para os irmãos, para aqueles que interessarem, o DNA do pecado e do perdão. Eu quero ler Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Procure na sua Bíblia, ou no seu smartphone. Me acompanhe aí na leitura de Hebreus 2, verso 14, que diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O plano de Deus, quando o assunto é salvação, não estará terminado enquanto o diabo não for extinguido. O propósito primeiro de Jesus ao vir a este mundo foi destruir com a sua própria morte aquele que tem o autor da morte. Portanto, o projeto de Deus para nos salvar não inclui apenas o perdão, a justificação e outras coisas que decorrem disso. Ou seja, o projeto de Deus não é apenas e tão somente salvar o pecador, mas é, acima disso, destruir aquele que tem o poder da morte. Então, para aqueles que acreditam que o diabo é imortal, eu lamento muito decepcioná-los, porque o projeto de Deus é, ao final de tudo, destruir aquele que tem o poder da morte. E sabe qual é o ser
que melhor entendeu essa mensagem? Qual é o ser que melhor entende isso? É o próprio Satanás. E eu quero que os senhores abram agora a Bíblia comigo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Capítulo 1, Marcos capítulo 1, começando com o verso 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Se há alguém que tem consciência de que Jesus veio para destruir, esse alguém é o próprio Satanás. Jesus estava iniciando o seu ministério. Foi um dos primeiros milagres que ele realizou, registrado por Marcos. Ele está na igreja, na sinagoga, a igreja dos judeus. E de repente o Satanás aparece ali. E ao olhar, embora a grande maioria não tenham identificado Jesus como o Messias, o diabo o identificou, sabia quem Jesus era e sabia com que propósito ele viera a este mundo. Ele sabia. E ele pergunta: você veio para nos destruir? Quando Jesus não responde, porque ele não dialogava com Satanás. Mas se ele tivesse que responder, é assim: sim, eu vim para que com a minha morte eu destrua você, que é o autor da morte. Amém? Esse é o projeto de Deus. E o primeiro passo de Deus, queridos, nesse contexto, foi disponibilizar, ou dispensar, ou oferecer a cada pecador, desde que o pecado entrou no mundo, o perdão. Para que nós não fôssemos destruídos juntos com Satanás. E os senhores sabem muito bem que haverá uma multidão incontável, como a areia do mar, diz a Bíblia, que será destruída. Essa multidão será destruída juntamente com Satanás quando ele for destruído. Inclusive, essa multidão vai sofrer a primeira morte, mas vai ressuscitar para depois do milênio sofrer a segunda morte, juntos serem destruídos juntamente com aquele que é o autor da morte. E o perdão é algo que, se aceito, ele pode me livrar de ser destruído junto com aquele que será destruído, que é o autor da morte. Eu vou dividir as considerações em duas partes. A primeira agora de manhã e a segunda à tarde. Eu já vou lhe dar um recado. Se você não puder, eu sei que há muitos não poderão, até porque alguém já me disse que não poderá estar à tarde. Você tem duas opções. Se você não puder vir à tarde, ou você adquire o livro, é uma versãozinha, né? Para você não falar, não colocar na minha boca o que eu não falei, ou então você terá que vir à tarde. E se você sair de manhã comentando o que eu vou falar, sem ouvir a conclusão que eu vou fazer à tarde, você vai colocar na minha boca aquilo que eu não falei, e você vai estar cometendo um erro. Não vou dizer que é contra o Espírito Santo, mas é. E nesse momento, já que nós ensaiamos, eu sei que eu vou gastar um tempinho mais, mas já que nós ensaiamos, eu vou convidar a equipe de louvor. Pode vir aqui à frente, por favor. E nós vamos cantar outra vez o hino 120, Graça. Só que eu vou lhe fazer o pedido: cante com o coração, cante com o cérebro,